Vamos lá. Vamos criar aqui agora, né, via código, a nossa tabela de curso. Esse código, se vocês quiserem salvar ele, clicando aqui em cima em arquivo, ó, você quiser salvar, né, clica aqui em salvar SQL Query. Aqui então ele vai te deixar salvar esse arquivo. Vou colocar ele dentro da pasta para que vocês tenham ele aí, né, no decorrer do curso e possam depois também visualizar aqui esses comandos. Então vou colocar aqui de código SQL, vai ser o nome dele que vai ficar aí para vocês. Então vamos lá, aqui em Use Cursos, então ele utilizando a tabela, né, nós vamos criar uma tabela. Para criar uma tabela eu utilizo aqui Create Table, né, coloco o nome dela, ok, vai ser TB Cursos mesmo. E aqui então, é lógico que você já tem que ter apagado ela ali, senão dá erro, né? Ele não pode criar essa tabela com o mesmo nome no mesmo banco de dados. Aqui eu vou colocar o primeiro campo dessa tabela, que vai ser um campo chamado ID curso. Ok, beleza, ID underline curso. Ele vai ser do tipo small int, que é um inteiro pequeno, e esse campo ele vai ser chave primária. O que é uma primary key? É um campo único em cada tabela que vai servir depois para relacionar essas tabelas, para poder fazer deleção, consulta. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela de cursos com 1000 cursos cadastrados e eu quero excluir, por exemplo, um curso, né, o que vai me possibilitar fazer essa exclusão do curso correto é justamente essa chave primária dele, porque cada chave primária, né, de um item da tabela deve ser diferente. Nunca pode ter um produto, né, com duas chaves primárias iguais. Então, para consulta, para deleção, para edição, né, para relacionamentos, que vocês verão um pouco depois aí, é interessante que eu tenha aí, né, é obrigatório que eu tenha uma chave primária, um campo que tenha chave primária na tabela. Geralmente é um campo de código, um campo de ID, um campo de identificação. Então, esse campo vai ser chave primária do tipo inteiro, né? Então vai ser numérico, e eu quero também um outro parâmetro para ele, que é o identity. O que é o identity? Eu vou identar ele falando que ele vai ser do tipo autoincremento. Então ele vai incrementar, né, de tanto em tanto que eu quiser inserir aqui, começar de um determinado valor. Então ele vai começar de 100, vírgula, e aqui eu coloco 1. O que é isso aqui? Eu estou falando então que ele vai começar de 100 e vai incrementando de 1 em 1. Então, o primeiro registro que eu inseri vai ser o registro 100, o segundo vai ser o 101, o terceiro 102 e assim por diante. Eu nunca terei um registro, né, de valor aí igual. Vírgula no final para poder separar os campos. Eu vou dar Enter aqui. Deixa eu só melhorar um pouquinho essa área de visualização. Estou achando que está grande demais. Vou então deixar com 150. Acredito que aqui vai dar para vocês visualizarem perfeitamente. Eu vou conseguir manter, né, um determinado código aqui na tela. Então, eu criei o primeiro campo, que é esse campo ID. Se você quiser, pode até dar Enter, ó, e colocar os campos aqui linha a linha. Isso não faz diferença nenhuma. É só obrigatório você colocar a vírgula no final para entrar aqui com o próximo campo da tabela. Então, o próximo campo vai ser, por exemplo, nome underline livro. Ok? O nome do livro, vou colocar ele do tipo varchar, que é para texto, e vai poder digitar até 50 caracteres ali para aquele campo. E o not null é para identificar que esse campo não pode ficar vazio, ele não pode receber valores nulos. Então, sou obrigado a preencher esse campo da tabela. Um outro campo interessante vai ser o ID do professor. Nós vamos fazer uma tabela de professores. Perdão, estou soluçando bastante aqui. Nós vamos fazer uma tabela de professores onde vai ficar cadastrado esses professores. Cada professor vai ter aí também, né, vai ter um curso ou vários cursos que podem ser de sua autoria. Então, para fazer essa ligação, esse relacionamento, eu tenho que colocar o ID, que é o que vai identificar o professor, aqui dentro dessa tabela de curso. Para isso, também vou utilizar para ele um small int. E também não vai poder ser nulo, obviamente. Ok, esse curso, claro, tem que vir de um professor. Aqui eu quero cadastrar também a data da criação do curso, só para a gente poder colocar um campo diferente do tipo data, né? Então, data, criação, eu não gosto de utilizar cedilha, acento, isso aí sempre prejudica. Então, nome de campos, eu não vou estar inserindo essas informações. Como é um campo do tipo data, eu utilizo o tipo para ele date time, e também não quero deixar valores nulos para esse campo. O que mais que eu poderia cadastrar para os cursos? Eu poderia cadastrar, como eu falei, um preço, né, um valor. Então, vou colocar aqui o preço do curso, que vai ser do tipo money, ok? E também não vai poder aceitar valores nulos.
Se eu não quiser cadastrar mais nada aqui, colocar nenhuma informação, é só eu fechar o parênteses. Não preciso inserir, então, vírgula, porque não vai ter nenhum registro ali para baixo. Com isso, eu tenho, então, a sintaxe da tabela cursos. Eu posso selecionar aqui essas informações e pedir para fazer a execução. Ele me mostrou comandos concluídos com êxito. Para ter certeza se funcionou, vem aqui com o botão direito sobre a tabela e clica em atualizar. Perfeito. Eu tenho aqui então a minha tabela TB Cursos e aqui se eu abro as colunas eu tenho esses 4 campos aí, né? 5 na verdade, que eu tenho a chave primária do ID ali, mais 4 campos para preencher dentro aí da minha tabela.